Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje temos o prazer de receber aqui a doutora Lavínia Aguilar e Silva, ela que é especialista em direito condominial e vai bater um papo conosco sobre o tema de hoje, né? Que é taxas condominiais. Doutora Lavínia, que prazer ter você aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Temos aqui algumas perguntas, né, como didática do nosso programa, para que você possa nos abrilhantar com essas respostas, né? E hoje vamos falar aqui um pouco sobre taxas condominiais e eu queria que você pudesse trazer para a gente o que são essas taxas condominiais. Então, a taxa condominial, ela nada mais é do que uma contribuição do condômino com a manutenção da área comum do condomínio. Então, toda aquela parte de lazer, parte de piscina, parte do hall de entrada, portaria, ela é mantida com o dinheiro que é feito da taxa condominial. Inclusive, ela tem duas partes, a parte que é a taxa ordinária, a taxa extraordinária. A ordinária normalmente é para esse tipo de contribuição e a extraordinária é quando tem que fazer alguma manutenção, alguma reforma, uma pintura, que são coisas extras do dia a dia. Entendi. E como é que a gente pode dizer aqui, ou se é que é possível trazer, como é que são calculadas essas taxas para condomínio? Então, as taxas normalmente elas são calculadas pela convenção condominial, ela determina. Quando a convenção é omissa, vai-se pelo Código Civil que traz essa disposição para a gente. Então, a taxa pode ser calculada de duas formas. Ou ela é calculada somando todo o total e dividindo por unidade, ou ela é feita somando todo o total e dividido por fração ideal. Excelente. Vamos lá. Calculou as taxas, aí tem que fazer aquela aprovação em assembleia, né? Para poder ter a validade com a inovação do Código de Processo Civil. Ele agora, os condomínios têm um título executivo extrajudicial. Exatamente. Então, assim, eu sou morador, usufruo do prédio, mas não quero pagar. Existem consequências pelo não pagamento das taxas? Com certeza. Toda vez que você não paga a taxa condominial, ela vai ser cobrada de alguma forma do condômino, né? Ou ela vai ser cobrada por uma empresa de cobrança, que é contratada pelo próprio condomínio, ou ela vai ser cobrada por uma garantidora, que ela age normalmente como uma empresa de crédito. Então, ela paga toda a taxa para o condomínio, se é descontado uma taxa de serviço disso, e a garantidora fica responsável pela cobrança do próprio condômino. Entendi. Então, não pagou, vai ser cobrado de todo jeito, né? Exatamente. Existe alguma possibilidade de restringir algum acesso de espaço físico do condomínio, de área comum, salão de festa, pelo fato de ele estar inadimplente? Não. A administração do condomínio não pode impossibilitar o condômino de usar essa área comum, justamente porque quando o condômino compra a unidade, ela já vem com essa fração também da área comum. Ele é dono de uma parte dessa área, então não pode ser feita a impossibilidade dele. E tem um certo sentido, porque a gente sabe que é previsto, né, exemplo no Código Civil e nas convenções também, uma punição para aquele condomínio inadimplente, né? Ele vai ter ali taxas de juros, sim, multa, a atualização monetária, e se ele tivesse uma segunda punição, que seria a restrição do acesso, né? E uma hora ele vai pagar aquilo que ele não pagou. Então, se eu restringir, aquela restrição não volta mais em relação ao tempo. Mas em relação ao valor, ele vai sempre retroagir, porque eu pago tudo aquilo que eu um dia estava devendo até o presente. Exatamente. Então faz sentido aí. Exatamente. Tá? Gente, outra pergunta aqui que diz o seguinte: quais são os métodos de cobrança dessas taxas? Né? São empresas de cobrança ou garantidora. Mas como é que a gente pode trazer assim, a diferenciar se eu tenho na minha mão uma ação de cobrança ou uma ação de execução? Então, normalmente essa escolha ela fica a critério da administração do condomínio. Ele pode optar por ter uma empresa de cobrança que vai fazer a ligação, vai emitir o boleto, ela vai ser responsável pela incidência de juros, de multa, inclusive de ajuizar a ação, vai ser toda determinada pela própria administração. Quando fazer e como fazer. Quando a administração ela opta pela garantidora, ela se assegura que todo mês ela vai receber aquele valor do crédito, descontado a taxa de serviço da própria garantidora, e vai jogar toda a responsabilidade de cobrança e de ajuizamento da ação sobre a garantidora. Então a administração vai se eximir desse ponto e vai deixar tudo na mão da garantidora. Entendi. Gente, vamos a um breve intervalo. Até já já.
A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no meu canal do YouTube, dr.flaviovarelatorres, e assiste o primeiro bloco, que ficou muito bom, viu? Estamos hoje aqui com a doutora Lavínia, ela que é especialista na parte de direito condominial. Estamos batendo um papo aqui sobre as taxas condominiais. Doutora, ainda insistindo na pergunta anterior, existem diferenças, né, em relação à ação de cobrança para cobrar as taxas condominiais e a ação de execução. Quando eu devo usar, né, a ação de execução, seria a forma correta de poder falar, e quando eu devo usar uma ação de cobrança para receber as taxas condominiais? É o seguinte, a ação de execução ela precisa de um pré-requisito, que seria a assembleia. E aí, essa previsão orçamentária aprovada em assembleia transforma a taxa de condomínio já num título de executivo. Então, já se pode entrar com a ação executória de uma vez. Quando não se tem essa aprovação da previsão orçamentária ou quando é uma taxa de rateio que está fora da previsão, é necessário entrar com uma ação de conhecimento, porque aí vai ter toda a discussão se aquele título é ou não executiva, e aí sim vai ser feita a execução dele. Interessante. A gente falou também um pouco sobre, no bloco sobre as garantidoras, né? E às vezes quem está nos assistindo ele não tem a mínima ideia do que é uma garantidora. A gente conseguiria trazer como é que funciona, né? Até para que eles possam decidir se é interessante ter um condomínio uma garantidora ou não. Como é que funciona uma garantidora de taxas condominiais? Então, a garantidora ela é bem fácil. Ela é uma empresa que ela vai garantir o crédito de todo aquele valor total das taxas de condomínio para o condomínio. Vai ser cobrada uma taxa de serviço que varia entre as garantidoras. E aí ela vai ser responsável por cobrar todos os inadimplentes. Então, quando o condômino não paga, em vez de cobrar a administração, vai cobrar a própria garantidora. E aí toda a cobrança, o método de cobrança e a forma como vai ser cobrado fica na mão dela e não mais a administração. É como se fosse um duplo serviço. Eu vou receber as taxas como antecipação, inclusive dos inadimplentes. Eu também vou terceirizar a minha forma de cobrança do condomínio. Do condomínio, exatamente. É interessante destacar que a garantidora ela sempre vai cobrar em nome do condomínio. Então não há uma venda da carteira, mas sim há ali uma antecipação desses recebíveis. Exato. E quando o condomínio, posteriormente, através de uma ação, ele vinha receber valores, como ele já recebeu, então ele faz esse repasse automaticamente aí de volta aí para a garantidora. Então é uma opção que você tem que ponderar em relação a você. Tem uma elevada inadimplência, vale a pena perder um volume, né, financeiro do condomínio, mas receber todos os meses certinho, porque vem aí de uma única vez, de um único dia, o valor integral para a conta do condomínio, você consegue fazer contas e poder gerenciar a sua gestão como síndico, né, aí do condomínio. Ou se vale a pena você gerenciar essa inadimplência ao longo do mês com uma cobrança aí de forma especializada. Tá bom? E aí tem uma pergunta também aqui que é muito válida, né? Quando prescreve essas taxas, existe prescrição? Não existe? Como é que é? Existe tanto a prescrição da taxa ordinária quanto de taxa de rateio, a prescrição dela é de 5 anos. Então, a administração ela tem que tomar a providência de fazer a cobrança antes desse período, porque após a prescrição não se pode mais nem cobrar judicialmente nem administrativamente. O síndico ele pode conceder descontos na taxa condominial por inadimplente? Não pode, só se a convenção permitir. Entendi, interessante. Então você que é aquele condômino famoso pidão, né, que vai lá no síndico todos os dias pedir um desconto, então que fica aí nosso registro, não houver previsão em convenção ou em assembleia, né, com ata lavrada aí da assembleia, o síndico ele não pode conceder descontos aí por essa inadimplência das taxas condominiais, tá bom? Doutora, eu queria te agradecer, né, por você estar aqui conosco, né, no nosso programa, no nosso podcast. É um prazer e que volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E você que nos assiste, espero que tenha gostado do programa. Que Deus te abençoe e até a próxima.
Tchau.